Olá, todo mundo me pedindo para falar sobre essa série que está um impacto mundial que é Bebê Rena. E é óbvio que eu vou bem direto ao assunto, sem dar spoiler para vocês e citar aquilo que eu observei nas relações. Enquanto psicopatólogo, é claro que eu percebi alguns traços ou possíveis transtornos. Antes de mais nada, eu quero deixar claro que essa análise é sobre a série, sobre os personagens que vão aí nos demonstrando algumas características. As questões reais que existiram e existem por trás dessa série não são o meu objetivo, tá? Outras questões sobre possíveis hipóteses em relação ao uso de substância também não é meu objetivo. E uma relação psicanalítica que daria para a gente falar muito sobre isso também não é meu objetivo, tá? Vamos direto ao ponto, eu vou direto com o personagem principal, que é o Donnie. Esse personagem tem critérios bem claros daquilo que a gente poderia chamar de transtorno da personalidade dependente. Por quê? Se nós observarmos, por exemplo, ele tem dificuldade de tomar decisões. É uma dificuldade de tomar decisões, por exemplo, ir à delegacia, fazer algumas coisas que ele pede, né, para a namorada, ou para os pais, ou para os amigos. Percebemos também que ele precisa que as outras pessoas assumam responsabilidade por si mesmo. Quando vai na polícia, ele mora, né, inclusive ainda sempre dependendo dos outros para ajudá-lo no seu sustento, que os colegas, né, de alguma maneira façam algumas coisas por ele. Ele tem muita dificuldade em manifestar desacordo, a gente percebe isso em vários momentos, inclusive com a própria Marta, que é a perseguidora. Ele tem uma dificuldade de iniciar coisas por conta própria, nunca iniciou o livro que ele escreveu, nunca iniciou a peça que ele escreveu, né. Ao que parece, ele vai a extremos também em alguns momentos ali para obter carinho. Sobretudo aí quando sofre o TEPT, né? Daqui a pouco eu falo sobre o TEPT. Quando ele está sozinho, ele sente um desamparo aí, parecido com um vazio existencial, né? Ele fica totalmente desamparado e busca com urgência outro relacionamento, só que no final, né, devido a todo esse enlace, a gente nem percebe isso. Falando agora sobre essa personagem icônica que é a Marta, algumas pessoas me perguntaram, ela é psicopata, ela é doida, ela é esquizofrênica. A resposta que eu tenho bastante direta e clara, porque ela preenche os 9 critérios para o transtorno da personalidade borderline, caso dela grave. Mas antes de explicar a borderline, por que ela seria border, é importante salientar que ela não tem característica psicopática, porque as características psicopáticas, né, são essa falta de medo e falta de ansiedade. Ela claramente se entrega nas emoções, né? Um antissocial ou um psicopata não faria isso. E cá para nós, né, ela ameaça, mas ela não cumpre, né, nada daquilo que ela promete na série, né, de esfaquear, de matar e de que ela tem amigos. Isso não acontece. Mas vamos lá entender por que ela é borderline. Olha só, para o transtorno da personalidade borderline, o que acontece é um medo intenso de abandono, né, real ou imaginário. Então a gente percebe que ela frequentemente tem medo de ser abandonada. Inclusive, isso fica evidente em vários pontos que eu não lhe para de responder ela. A relação dela com as pessoas, né, com a profissão, de maneira geral, né, que inclusive a gente nem sabe qual é a profissão dela, me parece ser bastante instável. Em todos ali é instável. Em vários momentos ela deixa clara essa perturbação com a identidade. Por exemplo, quando ele, em algum momento, né, diz que vai ficar ao lado da morena, ela se pergunta, e aí ela se coloca como uma modelo, uma morena, né? A impulsividade dela fica clara em vários momentos, e aí ao entrar na casa dela, né, a gente vê as louças sujas, dando a entender, talvez, que ela tenha compulsão alimentar, que é comum a esses gastos, né, essa impulsividade, sobretudo em algumas áreas de risco para a pessoa. Outro ponto interessante, gesto suicida ou automutilação, ela se machuca várias vezes quando ela tem crise de raiva, e até contida por ele em alguns momentos. A instabilidade afetiva dela é óbvia do início ao fim da série, né? Essa disforia episódica é do início ao fim. Sentimentos crônicos de vazio dela, que nesse momento ela se liga bastante com o personagem principal, até que ele, em algum momento, ele fala uma coisa no capítulo 7, no 6 ou 7, não me recordo, que é muito legal, que é de algum momento ela se parece muito, em algum momento parece que ela se parece muito comigo. Ele se identifica com ela em vários pontos. Por quê? É comum vocês verem as pessoas que têm transtorno da personalidade dependente se identificarem com os borderlines. Até mesmo na clínica, às vezes a gente vê que quem é dependente tem uma certa identificação com alguns fatores comuns na borderline. E os erros diagnósticos são muito comuns. Borderline sendo identificados de forma errada como dependente e dependentes sendo identificados de forma errada como borderlines. Seguindo ainda, né, a personalidade borderline dela,
os sentimentos crônicos de vazio, que eu acabei de dizer, raiva intensa, a gente viu em vários momentos na série toda, e a ideação paranoide dela, que fica claro, que ela idealiza que ela tem um relacionamento com ele, de alguma maneira ele pode ter traído ela, então de fato a ideação paranoide dela é algo bem interessante. Que aí a gente podia entender, por exemplo, será que ela tem um transtorno delirante, né, dentro dos transtornos da esquizofrenia, do espectro da esquizofrenia? Não, porque o transtorno delirante aí, ele teria mais critérios, e ao que se parece, todos os problemas dessa Marta é com a relação, né, não só na relação com ele, como nos crimes que possivelmente ela tem cometido no passado ali. Então, para mim, torna claro que são as relações que são prejudicadas e causam sofrimento intenso. Então, essa ideação paranoide está para a borderline e não para um transtorno a mais aí. E saliento que não, ela não tem característica psicopática. Analisando outro personagem que eu achei bastante interessante, talvez o pior de todos, tá, em relação às questões que acontecem no TEPT do Donnie, né, é esse personagem que é esse Darren. Darren claramente narcisista, né, tem aquele início todo tranquilo, todo calmo, que de alguma maneira parece aí que é bastante sedutor, consegue de fato seduzir o Donnie, levar para casa, né, com ideias de grandeza, mas percebemos que tem uma sensação grandiosa da própria importância, como se ele fosse ali, né, o responsável pelo sucesso de tudo. Até no começo da temporada da série, né, que o menino fala, eles são bons. Não, eles não são bons, eu que sou, porque eu criei eles. Fantasias ilimitadas de sucesso, que aí mexe bastante, né, com o Donnie. Acredita ser um ser especial em vários momentos ali, ser uma fênix, né, demanda admiração, então ele precisa que admira ele, e aí ele é bastante agressivo, né, ou seja, é explorador das relações. A gente percebe quando ele começa, de alguma maneira, maltratar demais o Donnie, que deixa o Donnie mal, em vários momentos. Não tem empatia em momento algum, tá vendo que ele tá de alguma maneira ali por substância, né, drogado, e abusa dele, zero empatia, mesmo mal, vomitando, ele consegue ainda abusar do coitado do Donnie. Outra questão interessante, né, parece que ele possui direitos, né, então mesmo quando o Donnie volta ali depois, ele tem essa ideia de que não teve um mínimo de controle, né, te achei forte, te achei corajoso, mas ainda como se não te sentisse um mínimo de empatia, um mínimo de culpa. Se é invejoso ou se não é, não dá pra gente perceber, não demonstra ali na série, tá? Que é uma característica comum do narcisista. E arrogante, ele é insolente. Ele é várias vezes com o menino, né? Com o Donnie, quando ele escreve lá o texto, né? Tá péssimo, tá um lixo, joga fora. Ou seja, tem características claras de narcisista. Então são 3 transtornos. Transtorno da personalidade borderline, transtorno da personalidade narcisista e transtorno da personalidade dependente, que esse dependente em algum momento sofre transtorno de estresse pós-traumático. Então o que muda no Donnie ali, né? Ele tem esse estresse pós-traumático, com flashbacks, com esse vício que começa a acontecer, né? Não consegue se desligar do trauma e de alguma maneira a série se desenrola aí. E eu vou além. O estresse pós-traumático do Donnie não foi causado pela Marta, e sim por esse Darren, né? Que é esse emblemático e talvez disfarçado aí, personagem. Vocês ficam olhando tanto para Marta que de alguma maneira talvez em algum momento ele possa ter passado despercebido. Então o trauma não é pela Marta, apesar dele próprio dizer frequente, né? De alguma maneira ele foi revitimizado. Mas o primeiro trauma original foi com o Darren. Então vamos lá. Transtorno da personalidade dependente para ele, para o personagem principal. Transtorno da personalidade narcisista para o Darren. Transtorno da personalidade borderline para a Marta. E o Donnie, infelizmente, sofre aí no decorrer do transtorno do estresse pós-traumático. Não vou dizer mais nada da série, para não dar nenhum spoiler a mais aqui, né? Mas fica claro que essa análise poderia durar várias horas, ou olhar essa análise por um viés fenomenológico, por um viés da psicanálise, e o viés que eu trouxe para vocês foi um viés psicopatológico que não tem compromisso, né, com o diagnóstico, pelo amor de Deus, não tem compromisso com a verdade do caso, mas sim com a análise que eu fiz desses personagens, e fica o convite para vocês estudarem esses 3 transtornos esses 4 transtornos, melhor, né, de maneira séria. Dependente, borderline, narcisista e o transtorno do estresse pós-traumático. Ademais, é uma série incrível. Se você não assistiu, assiste. Fica aqui meu comercial para essa série legal demais que é Bebê Rena. É isso.